Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa questão aqui, em cada um dos casos, a gente vai calcular o que é o diferencial de y e daí verificar como aproveitar o diferencial de y como uma aproximação do ΔY. Vamos calcular o diferencial de y para algumas situações e qual que é o ΔY. Vamos começar aqui com o item A e vamos utilizar essa fórmula para calcular o dy. Só lembrando aqui o que é essa função f aqui na fórmula, a gente vai ter que o y é igual ao f de x, então o f é o que está do lado direito aqui da igualdade. E daí com isso a gente pode aplicar a fórmula. Vamos utilizar aqui que o diferencial de y é igual à derivada da função f, que vai ser 2 menos 2x, vezes o diferencial em x. Isso para qualquer ponto x e qualquer variação em x, a gente pode aproveitar aqui os dados dados no item A. Daí a gente vai ficar com 2 menos 2 vezes 2, então isso aqui vai dar menos 2, e o dx é menos 0,2, o dx sempre igual à variação em x. Então vai ficar menos 2 vezes menos 0,2, o diferencial em y para esse caso aqui vai ficar mais 0,4. Agora vamos verificar nessa situação aqui, o x saindo do 2 e tendo uma variação de menos 0,2, o quanto que seria realmente a variação em y, ou seja, o quanto que seria o ΔY. Só para ficar bem claro, a gente está saindo do x igual a 2 e daí está tendo uma variação de menos 0,2. Então a gente sai do 2 e vai para o ponto 1,8. A variação ΔY seria o valor da função no ponto final, 1,8, menos o valor da função no ponto inicial, que é o 2. Então a gente realmente tem que calcular o valor da função em dois pontos. Vamos substituir então o 1,8 na função. Vai ficar 2 vezes 1,8 menos 1,8 ao quadrado. E daí, para encontrar o ΔY, a gente subtrai o valor da função no ponto inicial, que é o 2. Daí vai ficar 2 vezes 2 menos 2 quadrado. Para esse caso específico, a gente nem precisa de uma calculadora para calcular esse ΔY aqui. A gente vai ter 4 menos 4, então essa subtração aqui dá zero. Para fazer essa conta, ao invés de fazer 1,8 ao quadrado, que pode ser um pouquinho chato, a gente pode colocar o 1,8 em evidência. Vai ficar 1,8 vezes 2 menos 1,8. 2 menos 1,8 dá 0,2, vezes o 1,8 que a gente tinha colocado em evidência, vai dar 0,36. Então note que o dy foi uma aproximação para o ΔY. A gente encontrou 0,4, a variação realmente em y seria 0,36. Essa aqui seria a variação indo ao longo dessa curva direitinho. O dy seria a variação ao longo da reta tangente ao gráfico no ponto 2. O interessante do dy é que ele é muito mais simples de calcular. Nos outros casos, vocês vão ver que vai ser bastante difícil calcular o ΔY sem uma calculadora. Vamos aqui para o item B. A gente tem o y igual a e elevado a x. Vamos ver aqui no ponto 0 e uma variação de 0,03. Para calcular o dy, vamos precisar da derivada da função. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. A gente multiplica pelo dx. Vamos substituir aqui nos pontos. O x igual a 0 vai ficar e elevado a 0, que dá 1. O ΔX vai ser 0,03. Então vai ficar 1 vezes 0,03, vai dar 0,03. Então esse é o diferencial em y, a gente pode ir atrás do ΔY. ΔY vai ser o valor do y no x final, o x inicial é 0, temos uma variação de 0,03. Então a gente vai colocar o x como 0,03. E daí a gente subtrai o valor da função no ponto 0, que é o ponto inicial. E elevado a 0 é bastante simples, dá 1. Mas quanto que é e elevado a 0,03? Sem uma calculadora é bastante difícil calcular isso aqui. Mas utilizando uma calculadora, a gente vai encontrar aproximadamente 1,0304 e continua, é um número irracional. E daí o resultado disso aqui vai dar aproximadamente 0,0304 e continua. Note que a gente obteve uma variação muito parecida com a variação real. Até a segunda casa decimal bateu direitinho. Aqui é andando na curva pela reta tangente, aqui realmente andando por essa curva e elevado a x. Agora vamos para o item C. A gente tem essa função. A partir do ponto x igual a 0, vamos calcular uma variação de 0,05. Vamos primeiro fazer pelo diferencial.
o dy vai ser a derivada disso, a derivada do x vezes e elevado a x. Vamos utilizar uma regra do produto, vai ser a derivada do primeiro, derivada do x é 1, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. E daí a gente coloca dx. Vamos substituir nos pontos, o x igual a 0, o dx 0,05. Então, e elevado a 0 vai dar 1, vai ficar 1 mais 0 vai dar 1. 1 vezes 0,05 vai dar 0,05. Então vamos colocar aqui 0,05. Essa seria a variação a partir do zero indo pela reta tangente ao gráfico. Vamos calcular agora realmente o que seria a variação da função ao longo de seu gráfico. Vamos fazer o valor da função no ponto final, que seria 0 mais a variação que a gente obteve, ou seja, vamos chegar no ponto 0,05, então vai ficar assim, 0,05 vezes e elevado a 0,05 menos o valor da função no ponto inicial, que é 0. Aí vai ficar 0 vezes e elevado a 0, que vai dar 0. Daí a gente precisa atrás de calcular isso, a gente realmente vai precisar de uma calculadora. Com uma calculadora, a gente vai ver que o resultado disso aqui vai ser 0,052 e daí continua. Note que deu um resultado parecido aqui com o dy calculado. O dy muito mais simples, sem precisar de calculadora até, e deu certo pelo menos até a segunda casa decimal. E agora vamos para o item D, a gente tem y igual a seno de x, vamos calcular o dy, seria a derivada da função, a derivada do seno é cosseno, a gente coloca o dx. Vamos substituir os pontos que a gente tem, o x igual a π, a gente tem então o cosseno de π é menos 1, e daí a gente tem um dx de menos 0,14. Então vai ficar menos 1 vezes menos 0,14, vai dar mais 0,14. Vamos calcular o que seria o ΔY. O que seria o ponto final aqui? O inicial é o π, o final é, a partir do π, tirar 0,14. O π é 3,1415 e continua. Então, mais ou menos, vai ser o ponto final igual a 3. A gente vai tirar as duas primeiras casas decimais do π. O π é 3,14, então vai ficar 300 e daí vai continuar também. Então, o ponto final vamos substituir, vai ficar seno de 3 menos o seno de π, que é o ponto inicial. Seno de π é 0, e daí com uma calculadora a gente pode ir atrás do que seria o seno de 3. Só lembre de calcular realmente em radianos, tá? Porque se for 3 graus, daí vai dar errado. E daí o seno de 3 vai dar 0,141 e continua. Note que deu muito parecido com o que a gente obteve, acaba dando errado aqui na terceira casa decimal. Isso mostra que calcular a variação da função a partir do diferencial acaba sendo uma aproximação bastante interessante. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.